Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Prof. Patrícia Doblinski. Toda quinta-feira por aqui com vocês às 19h30 para a gente conversar sobre aplicação de injetáveis. Se você tem dificuldades, se você tem medo, se você tem insegurança, aqui é o lugar para você encontrar ajuda, para você encontrar pessoas que vão te ajudar, porque a gente troca muito conhecimento por aqui. Oi Marília, tudo bem? Boa noite! Duas Marílias chegando por aí. Sejam bem-vindas. Eu vou recebendo a galera que está chegando ao vivo. E eu convido você que vai assistir esta live gravada, você pode adiantar um pouquinho o conteúdo, o vídeo, para você ir direto para o conteúdo. Porque por enquanto eu vou recebendo essa galera que está chegando por aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live muito especial, porque hoje a gente vai conversar sobre um caso clínico real. Um caso clínico acontecido no campo de batalha com uma colega farmacêutica. Oi Eliana, tudo bem? A galera tá acenando pra mim, vamos acenar de volta por aqui. Vamos ver se o Instagram vai deixar, né gente? Porque às vezes a gente não consegue acenar de volta. Ó, tô tentando acenar pra Marília e não dá certo. Tá tudo bem. Puxa a cadeira, pega sua água, aguinha gelada, seu bloco de anotação, seu caderno, a sua caneta, que a gente vai ter muito conteúdo de qualidade aqui para você. Germana chegando por aqui, tudo bem? Como que tá a preparação para o Natal? Olha, muito trabalho, muito trabalho. Eu tô em ritmo frenético de trabalho, gravando muita coisa, preparando o evento especial que vocês vão ter em janeiro, tá? Em janeiro a gente vai ter mais um evento muito especial, semelhante ao evento que a gente teve no mês de novembro. E no final desse evento eu vou abrir inscrições para uma nova turma do Método ID, o Injetáveis Descomplicados. Rosa Maria também chegou por aqui. Vamos chegando que a gente vai começar a nossa live, tá? Muita correria, Marília, mas graças a Deus todo mundo com saúde na minha família, tá tudo bem. E eu tô muito feliz de poder festejar o Natal esse ano do lado da minha família. Acredito que vocês também, né? O ano passado foi um Natal muito atípico. Nós aqui em casa passamos o Natal, os três apenas, eu, meu esposo e minha filha. A gente não foi para casa dos nossos pais. Os meus pais moram numa cidade distante daqui e os pais do meu marido moram aqui, mas a gente passou sozinho porque existia uma preocupação muito grande. Eles são pessoas de idade e eu e meu marido trabalhando, então toda aquela preocupação que todo mundo tem, né? Ainda tem, tá acabando, mas aquela preocupação de transmitir a doença para um ente querido. Então foi um Natal. Não foi triste porque estávamos os três e quando a gente tem a família da gente, a gente valoriza muito isso. Mas é claro, eu queria poder confraternizar com os outros membros da família. E não deu, mas tá tudo bem, né? Vamos lá então, gente? Beleza, galera? O pessoal entrando por aqui. Então deixa eu explicar para vocês como é que vai ser a nossa live de hoje. Aproveita para clicar aqui no coração e curtir e compartilhar essa live com um amigo. Manda essa live para um colega de faculdade, para alguém que trabalha com você na farmácia, no posto de saúde, no hospital, porque outras pessoas podem também necessitar desse conhecimento. Hoje eu vou trazer mais um caso clínico real, tá? E eu quero agradecer a farmacêutica que compartilhou essa experiência conosco, tá? Porque quando vocês trazem as suas experiências para mim, isso é muito importante, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de um colega, entende? E isso é muito importante, porque aí quando eu trago aqui, a gente faz toda essa discussão, muitas pessoas aprendem. Então, meu agradecimento para quem compartilhou esse caso clínico, e foi um caso bem interessante. Então, eu vou colocar para vocês exatamente o que aconteceu, e aí a gente vai fazendo a nossa discussão
E eu, enquanto prof, vou colocar para vocês o meu ponto de vista. Isso aí, clica aí nos corações e curte mesmo. Muitos corações para Prof. Patrícia, porque eu adoro. Então vamos lá. O caso é o seguinte, prof, uma paciente veio aplicar, eu tô lendo aqui do jeitinho que ela mandou para mim, tá? Uma paciente veio aplicar anticoncepcional e a região glútea estava endurecida dos dois lados. Segundo ela, porque já toma há mais de 12 anos. Olha que loucura! Já vão pensando aí, já vão tendo o raciocínio clínico de vocês, já vão tendo o raciocínio de mão boa, porque vocês já vão começar a perceber o que tem de errado aqui e o que podia ter sido feito diferente, tá? Então a paciente chegou, ela disse que os dois lados do glúteo estavam endurecidos e a paciente falou que toma há mais de 12 anos. Eu apliquei e ela sentiu muita dor. Não apliquei no ventroglúteo porque ainda não aprendi a localizar o local. Mas eu lhe pergunto, teria algo que eu poderia estar indicando para essa paciente para melhorar o endurecimento do local? Tipo, realizar massagem um outro dia ou não há nada a fazer depois que o tecido endurece. Olha que bacana, gente. Que caso clínico show de bola, assim, ó. Show de bola esse que essa farmacêutica trouxe aqui pra gente, tá? O que vocês acham? Querem emitir alguma opinião aí? Primeiro, por que vocês acham que essa paciente tá com os dois lados do glúteo endurecido? A galera que já me segue por aqui há um tempo, que já participou de aulas, que já acompanhou os meus posts, já sabem o que aconteceu aqui. E aqui a gente tem um problema que é comum em aplicações intramusculares e este problema acontece porque o profissional não tem tido uma visão de como ele deve levar essas aplicações. Alguém quer escrever aí e palpitar? Vou esperar só um minutinho para ver se vocês têm algo a considerar e aí eu já começo. A galera tá acenando para mim, gente, é muito louco esse Instagram. Eu clico aqui para acenar para vocês, ó. Eu consegui acenar para uma aluna, para as outras eu não consigo. É na hora que o Instagram quer, tá? Ele tá temperamental hoje. Ninguém quer escrever nada? Vocês não têm nenhum palpite? Eu abri uma série de caixinhas de perguntas sobre esse caso clínico desde ontem de manhã. Me surpreendeu muito algumas respostas. Algumas pessoas disseram, eu não aplicaria o injetável, outras pessoas disseram que aplicaria no ventroglúteo. Teve gente que disse que aplicaria no vasto lateral da coxa, tá? Então, o que me preocupa? Aplicar no vasto lateral da coxa, não pode? Contraceptivo no vasto lateral, não. A Edivan, quem que é? O Edivanildo tá assistindo e fazendo janta. Ai, que delícia! Tomara que saia uma janta bem gostosa aí. Vai ouvindo a gente, isso aí. Muito legal. Vamos lá, então. Vocês estão tímidos para escrever, então a prof vai começar a discorrer. Primeiro ponto. Eu não cheguei a questionar essa farmacêutica se ela tinha prescrição médica, mas aqui a gente parte do princípio e eu sempre vou trazer para vocês o passo a passo daquilo que é certinho e que é de direito fazer. Primeiro ponto é verificar a presença de prescrição médica. Aí vocês vão me dizer, prof, mas até para contraceptivo? Até para contraceptivo. Por quê? Por que tu tem que exigir prescrição médica? Qualquer medicamento que você aplique no seu paciente é passível de sensibilizar este paciente, por exemplo, dele vir a desenvolver uma anafilaxia. E se isto ocorrer dentro da sua farmácia, você tem que ter a prescrição. Olha, foi uma fatalidade, está aqui a prescrição, eu preenchi a declaração de serviço farmacêutico. Então, o que o Alessandro escreveu ali? Muitos anos de aplicação nos mesmos lugares, deve haver um rodízio de local de aplicação. Bingo, isso mesmo, já vou chegar nesse ponto. Primeiro ponto, então, tem que ter prescrição médica. O paciente chega, você vai checar a prescrição e você vai fazer o preenchimento da declaração de serviço farmacêutico, que é um documento obrigatório, essencial e que eu tenho batido muito nesta tecla aqui com vocês, até para contraceptivo. Quando eu preencho a declaração de serviço farmacêutico, eu vou ter
os dados do médico, do paciente, do medicamento, e isso permite uma rastreabilidade depois. Mais importante que isso, eu vou fazer anotações importantes na declaração de serviço farmacêutico pertinentes à aplicação que eu vou fazer. E aí eu entro neste ponto do rodízio. Então eu vou anotar lá, paciente veio hoje, 9 de dezembro de 2021, eu vou anotar, aplicado no ventroglúteo direito com trilha em Z e agulha 30/8. Quando essa paciente voltar para a próxima aplicação no próximo mês, o aplicador, independente de quem seja, vai verificar as anotações feitas na última aplicação dela, porque ele tem uma cópia da declaração de serviço farmacêutico. Então, se foi aplicado no ventroglúteo direito, no próximo mês ele vai aplicar no ventroglúteo esquerdo. Isso é o que a gente chama de rodízio. Quando você vai fazer qualquer injetável no seu paciente, você precisa promover um rodízio dos locais de aplicação para que ocorra uma absorção perfeita e completa naquele músculo, naquele local. Pode ser também tecido adiposo, por exemplo, se nós estivermos falando de insulina. Edivanildo, sim, eu pretendo gravar. Eu só não gravo a live quando dá algum bug aqui de Instagram, mas até hoje a Prof. Patrícia nunca foi abençoada com isso, tá? Eu sempre consigo gravar as minhas lives, depois você consegue rever. Vamos lá. Então, eu tenho que ir fazendo um rodízio, tá? Num paciente normal que não tá com o bumbum cheio de caroço como essa aqui, você consegue fazer um rodízio muito legal, porque você vai ventroglúteo direito, ventroglúteo esquerdo, aí você vai pro glúteo direito, glúteo esquerdo, volta pro ventroglúteo direito. Então, olha o espaço que eu tenho. Para qualquer medicamento que tu fores aplicar, tu tem que fazer rodízio. Tá bom? Não tô falando de rodízio de picanha, também não é rodízio de pizza, a galera aí que não jantou ainda, tô falando de rodízio dos locais de aplicação. Essa paciente tinha os 2 glúteos todos empelotados, né, endurecidos. Ela escreveu assim no caso, a região glútea estava endurecida dos 2 lados. Se ela percebeu que a região estava endurecida, provavelmente é porque ela deu uma palpadinha ali, e isso é muito importante. Então, faz-se necessário sempre uma boa anamnese quando a gente vai fazer um injetável, porque eu tenho que saber do histórico da minha paciente. Você já toma esse medicamento? Ah, sim, eu tomo. Há quanto tempo? Nesse caso aqui, há 12 anos. E aonde você tem recebido essas injeções? E aí ela vai falar, no bumbum. Então, eu não sei dizer detalhes aqui para vocês se foi a paciente que já relatou que tinha caroço ou se foi ela que percebeu o caroço fazendo a palpação. O fato é que você precisa, é aquilo que eu sempre digo, né? Exercer a empatia, olhar o paciente nos olhos, perguntar o nome dele, saber a experiência que ele já teve com o injetável. Porque quando a pessoa te diz, gente, que toma esse trem há 12 anos, você tem que ficar curioso para saber aonde está sendo aplicado, se está tendo uma boa absorção, se lá tem caroço, se lá tem nódulo, como é que tá lá? Vocês estão me entendendo? E aqui neste caso, a própria farmacêutica disse que aplicou e que ela sentiu muita dor, tá? Ela não entrou em detalhes comigo se ela usou Trilin-Z e se houve refluxo, mas é bem provável que tenha acontecido algum refluxo, porque quando você aplica no tecido que está todo endurecido, o líquido ele entra, mas ele não penetra nas fibras musculares, porque o tecido está cheio de tecido fibroso, entendeu? Você já tem ali um tecido que está inflamado, que está endurecido, e ela diz que a paciente sentiu muita dor. Então vamos lá. Qual foi o erro aqui? O primeiro erro, ter aplicado no glúteo. Se a paciente relatou que já estava com caroço, se você percebeu os caroços e as nodulações, não podia ter aplicado no glúteo. E ela diz que aplicou e a paciente sentiu muita dor. O que eu vou fazer então? Vamos para as opções. Primeira opção, aplicar na região ventroglútea.
E eu tenho discutido muito isso com vocês por aqui. Hoje uma pessoa colocou uma pergunta lá na caixinha e eu respondi sobre ventroglúteo. O ventroglúteo hoje é o local mais seguro para se fazer a aplicação de qualquer injetável por via intramuscular. Muito mais do que o glúteo, devido às vantagens que a gente tem na região ventroglútea. Então a minha primeira opção é aplicar no ventroglúteo da paciente, tá? E aí eu tenho a opção de fazer ventroglúteo direito e esquerdo. Uma pessoa colocou lá na caixinha para mim, quando eu fiz as perguntas desse caso, se poderia aplicar no vaso lateral da coxa. Não, porque o vaso lateral ele é bastante dolorido, bastante vascularizado e ele não tem uma capacidade de absorção assim tão boa como no glúteo e no ventroglúteo. Então você tem que ficar com o ventroglúteo. Foi uma pena que aqui ela mesma admitiu que ela ainda não estava preparada para fazer no ventroglúteo, tá? Então, só voltando aqui, importância da anamnese para conhecer a paciente, para conversar com ela, para saber das particularidades, fazer o rodízio dos locais de aplicação e orientar ela. Olha, vamos dar um nome imaginário aqui para nossa paciente. Olha, Cida, hoje eu tô aplicando aqui do lado direito, tá? E quando você voltar o mês que vem, a gente vai aplicar do lado esquerdo. E às vezes ela mesma pode dizer, nossa, mas eu não sei se eu vou lembrar, Patrícia. Não se preocupe, tá anotado na tua declaração de serviço farmacêutico que você tá levando uma cópia. Se você estiver em viagem, for tomar essa injeção em qualquer outra farmácia, em qualquer outro posto de saúde, é muito importante você levar a sua prescrição junto com essa cópia da declaração de serviço farmacêutico que eu tô te dando. Por quê, gente? A gente tem que falar a mesma língua, né? Então, se eu faço um serviço perfeito, uma acolhida perfeita e oriento bem a minha paciente, entrego a cópia da declaração de serviço farmacêutico para ela, ela vai poder chegar num outro estabelecimento farmacêutico e o colega que lá atender ela, seja ele farmacêutico, técnico, balconista, enfermeiro, ele vai pegar e ele vai ver as anotações. Se foi aplicado no ventroglúteo direito, então agora eu vou fazer no ventroglúteo esquerdo. Beleza? Tudo bem? Dúvidas com relação a essa questão de rodízio? Gente, isto é essencial, tá, galera? Tô conseguindo acenar para vocês aqui agora. Que legal, muita gente interagindo comigo. Fico muito feliz com essa interação de vocês. Agora o Instagram deixou eu acenar para vocês, galera. Eu falo que esse Instagram é de lua, minha gente. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo. Exatamente. Isso, Maria Gabriela, é o que eu sempre falo por aqui. O óbvio tem que ser dito para o paciente, tá? Então, vamos lá. Teve gente que disse assim para mim lá na caixinha que eu abri. Eu não aplicaria injeção. Vocês concordam com isso? Diz para mim nos comentários. Se você recebesse essa paciente na sua farmácia, fizesse anamnese, observasse o glúteo dela tá cheio de caroço e você manda ela embora, não vou poder aplicar a tua injeção. O que vocês acham disso? Conta pra mim. Vamos, gente, vocês estão muito tímidos. Aqui é um local de aprendizado. Eu sempre digo, o que a gente discute aqui fica aqui. E eu tô aqui para ajudar vocês, para te ajudar a vencer esse medo, essa ansiedade de fazer injetáveis, para esclarecer as dúvidas de vocês. Não precisa ter medo, tá? Posso mandar ela embora? Pode. O que vocês acham que vai acontecer? Ela vai entrar na farmácia da concorrente. Ela vai entrar na farmácia da concorrente e o concorrente vai fazer. Então, eu tenho que estar preparado. Gente, vocês precisam virar a chave. É inadmissível um profissional farmacêutico, um atendente, um balconista que trabalha numa farmácia e que não sabe fazer injetáveis. Eu tô falando de saber fazer bem feito. Por quê? Porque quando eu falo de aplicar esse contraceptivo, eu tenho que aplicar intramuscular profundo, com trilha em Z e com uma agulha adequada à anatomia da minha paciente. Eu já vou dar detalhes sobre isso. E eu tenho que saber fazer. Uma mão boa tem que saber fazer.
Porque se eu não fizer trilha em Z, vai ter refluxo da medicação. Se tem refluxo da medicação, a minha paciente pode ter um prejuízo na biodisponibilidade. Se eu reduzir a biodisponibilidade, ou seja, a quantidade do fármaco que vai estar disponível na corrente sanguínea para fazer efeito, ela pode engravidar. E acontece muito, eu tenho visto aqui rotineiramente no meu Instagram, de pessoas que aplicam contraceptivo, não usam trilha em Z e contam pra mim, ai, prof, eu aplico e volta. Prof, eu apliquei e voltou. E aí a pessoa fica lá, enxugando o bumbum da paciente com algodão, porque voltou. Gente, não pode. Não pode voltar. O medicamento tem que ficar lá dentro. Então, deixa eu só esclarecer isso para vocês. Acho que tem muita gente nova aqui, né? Coloca aí para mim nos comentários. Quem é veterano, coloca lá #veterano. Quem é veterano? Quem já assistiu 1, 2, 3 lives da Prof. Patrícia é veterano. Calouro é gente nova, gente que tá chegando aqui agora. Coloca aí para mim nos comentários para eu saber. Quem é calouro, quem é veterano? Olha só, presta atenção aqui nessa explicação, que isso é bem importante. Quando a gente vai aplicar uma injeção, tá? A gente introduz a agulha no ângulo de 90 graus lá na pele do paciente. Então, imagine que essa minha maquete aqui é para demonstrar as camadas de tecido do organismo, tá? Olha lá, a Mara é caloura, a Laodiceia é veterana. Coloca aí pra mim que eu quero saber. A Aparecida é veterana, mais um veterano. A Marília é veterana da Prof. O Edivanildo é calouro. Que legal, que legal. Vai colocando aí pra mim. Presta atenção aqui. Eu fiz um tracejado de preto aqui para demonstrar para você uma coisa. Quando eu introduzo a agulha na pele do paciente, essa agulha abre um túnel na pele. Ela faz um túnel na pele do meu paciente, tá? Quando eu tiro a agulha, qual é a tendência do líquido que eu depositei aqui voltar por esse túnel que eu abri? E aí esse líquido volta e ele pode extravasar na superfície da pele. Isso é o que a gente chama de refluxo da medicação. E isso acontece muito com substâncias oleosas, com os hormônios. Pode ser o hormônio feminino, pode ser o masculino, pode ser, por exemplo, uma libido, uma testosterona. Então, para amenizar este refluxo que acontece, tá? Porque é uma coisa natural, ele vai acontecer. É uma lei da física, né, gente? Eu administro lá no fundo do músculo uma substância oleosa, a tendência é eu tirar a agulha e o líquido começar a voltar. Eu faço uma manobra na pele do meu paciente, eu faço uma manobra na pele, no tecido subcutâneo, para evitar que o líquido volte para trás, que é a conhecida trilha em Z, tá? Então, eu já vou explicar, tá? Amanda, só um pouquinho que eu vou falar dessa fibrose. Eu preciso aplicar os contraceptivos com trilha em Z para evitar o refluxo da medicação. E essa técnica em Z, essa trilha em Z que faz a manobra na pele, ela pode ser executada em qualquer intramuscular. Eu posso fazer no glúteo, eu posso fazer no ventroglúteo. E essa manobra, ela tem duas vantagens muito importantes, que é garantir precisão de dose, porque tudo aquilo que eu aspirar na ampola para dentro da seringa vai ficar lá dentro do músculo do meu paciente, e eu também evito reações adversas, tá? Só que para isto eu também preciso escolher uma agulha de acordo com a anatomia do meu paciente. Então, vou voltar lá, mostrar para vocês o meu cardápio de agulhas. Quem é veterano por aqui já viu. Todo mundo que tá aqui conhece esse cardápio? Coloca aí nos comentários para mim. Aí, de repente, vocês vão falar, meu Deus, prof, meu Deus, é muita coisa para saber. Ai, eu não vou conseguir. Para, gente, para. Não pode se apavorar. Se você quer ser uma mão boa, se você quer conquistar o mercado de trabalho, porque hoje se você vai procurar emprego numa farmácia, numa drogaria, seja farmacêutico, seja atendente, seja técnico, você tem que saber, você tem que dominar a aplicação de injetáveis.
O serviço farmacêutico de aplicação de injetáveis é um serviço farmacêutico essencial e é muito importante. Citei aqui serviço farmacêutico para farmácias, mas é uma coisa que os técnicos de enfermagem também fazem demais em unidades de saúde, em hospitais, né? Então, é uma questão de mercado de trabalho, uma necessidade do mercado de trabalho. Precisamos de profissionais bem capacitados, habilitados, certificados para aplicar injetáveis e que façam isso com segurança para o paciente. Então, olha só, eu tenho aqui o meu cardápio de agulhas. Deixa eu só tentar tirar os comentários um pouquinho para poder sair os comentários aqui da tela. Eles não saem, eu não sei o que acontece. Na outra live eu já tentei tirar também e eu não consegui, mas tudo bem. Eu vou colocar um pouco mais alto aqui. Ó, eu vou escolher a agulha de acordo com a anatomia do meu paciente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente magro, uma paciente magra, eu vou usar essa aqui, ó, a 25/8. Deixa eu botar bem alto, bem lá perto da câmera. Eu vou usar essa agulha aqui, ó. Pera aí. Essa aqui, ó, a 25/8. Então, é o canhão verde. Ela tem 2,5 cm de comprimento. Por isso que é 25, porque é 25 milímetros. E o canhão é verde porque o canhão diz respeito ao calibre da agulha, que é o tamanho do orifício que passa aqui dentro da cânula, por onde o líquido vai fluir. Por que eu uso 25/8 e não uso 25/7, que é essa cinza que tá aqui do lado? Porque a 25/7, ela tem um calibre menor. E eu tô aplicando uma substância oleosa, portanto eu preciso de um calibre maior. Olha pro meu canudinho aqui, ó. Olha pro meu canudinho. É como se esse canudinho aqui fosse a 25/7 e esse a 25/8. Conseguem perceber didaticamente a diferença? A 25/8 é mais calibroso. O buraco por onde o líquido vai passar, ó, é maior que esse aqui. Percebem, gente? Coloca pra mim no comentário. Faz sentido? Faz sentido pra vocês? Responde ali para mim nos comentários se faz sentido o meu raciocínio. Faz sentido, sim ou não? Teve virada de chave aí? Tá? Então, se o meu paciente é magro, eu posso usar uma 25/8. Mas se ele for gordinho, não. Por quê? Porque o medicamento tem que chegar no músculo do meu paciente. E eu tenho que escolher uma agulha de acordo com a anatomia dele. Presta atenção aqui. Ó, esse aqui. Deixa eu pegar a agulha. Esse é um paciente magro, tá? Aqui em azul eu tenho o tecido adiposo e o músculo é o amarelo. Eu introduzo a agulha no ângulo de 90 graus. A agulha tem que chegar no músculo. É uma intramuscular, ok? Agora, se chegar essa paciente aqui, ó, bem mais gordinha, olha a diferença da anatomia dessas duas. Olha a diferença do tecido adiposo dessa que tá em azul e essa que tá em verde. Percebem que aqui a gordura é muito mais? Percebem? Se eu pegar a mesma agulha e introduzir na pele dessa paciente, no músculo dessa paciente, vocês acham que essa agulha vai chegar no músculo dela, gente? Responde para mim nos comentários. Se eu usar uma agulha 25/7 ou 25/8, que é a verdinha, para aplicar um contraceptivo numa paciente mais gordinha, como essa aqui, você acha que essa agulha vai chegar no músculo, sim ou não? Responde para mim, enquanto eu tomo uma aguinha. Não, né, Eliana? Não. A Marilza também disse que não. A Cris também disse que não. Isso, gente. Faz sentido? Faz sentido o que eu tô falando para vocês? É isso que a Prof. Patrícia prega tanto aqui nesse Instagram. Por favor, escolham a agulha de acordo com a anatomia do seu paciente, tá? Por quê, gente? Olha aqui. Se eu tirar a parte de baixo da bucha, olha lá. A agulha chegou no músculo? Nunca! Ela fica na gordura.
Se eu aplicar na gordura, eu vou ter processos inflamatórios, eu vou ter inchaço, eu vou ter nódulo. Então, voltando para esse caso clínico dessa paciente aqui, que toma injeção há 12 anos no glúteo, cujo glúteo estava todo encaroçado, empelotado, com tecido endurecido. O que vocês acham que pode ter acontecido ali? De tudo! Como que eu vou garantir qual é a agulha que foi usada para aplicar nessa paciente? Um medicamento que é feito para ser administrado por via intramuscular profunda, se ele não ficar profundo no músculo, se ele voltar para o tecido adiposo, ele vai provocar processos inflamatórios locais. Teu paciente volta com caroço no bumbum, reclamando que está doendo, reclamando que fez nódulo, reclamando que inchou, que inflamou. Por quê? Porque você usou a agulha errada. Posso garantir eficácia terapêutica? Não posso. Se eu tenho um processo inflamatório local, eu vou ter prejuízo da biodisponibilidade de absorção. Então, volto para o meu cardápio. Olha aqui que coisa linda. Olha aqui, que lindeza meu cardápio. Ó, deixa eu botar bem alto. Então, eu estou usando uma 25/8. Se o meu paciente é mais gordinho, eu pulo para cá, ó. 30/8, vou destampar ela. Olha que gracinha. Tá vendo? 2,5 centímetros, 3 centímetros, e se o meu paciente é mais gordinho ainda, eu pulo para cá, 40/8. Olha que gracinha, olha lá, todas com canhãozinho verde, tá vendo? Por que canhão verde? Porque o canhão é o número do canhão, né? A gente tem uma nomenclatura, é o que vai designar o calibre da agulha. Faz sentido, galera? Coloca aí para prof. Patrícia se faz sentido para vocês o que eu tô colocando aqui. Então, para eu ter uma aplicação de um contraceptivo perfeita, eu tenho que escolher escolher a agulha de acordo com a anatomia do meu paciente. Eu tenho que escolher um bom músculo para aplicar. Posso fazer no glúteo, posso fazer no ventroglúteo. Eu tenho que fazer o rodízio dos locais de aplicação. Ai, tem pouca gente curtindo, hein? Clica lá nos corações, bota esses dedão de vocês aí no coração pra prof, que eu fico feliz. Faz sentido, né, gente? Tá vendo? Tá? Então, escolher a agulha de acordo com a anatomia do paciente. Fazer o rodízio, anotar tudo na declaração do serviço farmacêutico. Agora, vamos falar desse nódulo, tá? Porque, inclusive, ela manda o caso clínico para mim e ela pergunta, prof, o que eu podia ter feito, né? Esse nódulo vai demorar para desaparecer, vai demorar meses. Eu quero que vocês entendam que faz 12 anos que essa pessoa está recebendo a injeção no mesmo lugar. O que a gente pode indicar depois, né, para tentar amenizar esse nódulo e reduzir esse nódulo? Só que prestem atenção numa orientação. Você vai avaliar o glúteo da sua paciente. Se tiver ali naquela região sinais de inflamação do tipo rubor, os sinais clássicos de uma inflamação, rubor, calor, dor, aumento da temperatura local, você bota a mão em cima, você sente que tá quente, tá meio avermelhado, o paciente tá com muita dor, ela precisa procurar um médico, porque ela pode estar com um abscesso interno, entendem? E pode ser necessário ter que abrir para drenar. A gente não vai conseguir avaliar isso na farmácia, mas clinicamente eu vou observar o aspecto dessa nádega, desse local e procurar esses sinais. Pergunta se está doendo muito, verifica se o local está edemaciado, está quente, mas não está quente, não está vermelho, mas tem caroço, está duro. Vou aplicar a injeção ali? Não, de jeito nenhum. Aí o que eu vou indicar para minha paciente? Você pode indicar compressa quente 3 vezes ao dia para fazer vasodilatação. E você pode indicar aí o uso de uma substância que poderia ser a iridoide, tá? A iridoide gel. A iridoide, vou até ler um pedacinho aqui da indicação dela para vocês, só para refrescar, ó. Processos que é necessário uma ação anti-inflamatória, anti-exudativa, anticoagulante, antitrombótica, fibrinolítica e onde se deseja a regeneração de tecido conjuntivo, especialmente em membros inferiores.
processos inflamatórios de varizes, flebites, pós-infusão, pós-venóclise, tromboflebites superficiais, tá? Hematomas, furúnculos e mastite. Então, você pode indicar o uso da iridoide e a compressa quente. Então, passa a iridoide, espera uns 5 minutinhos, faz compressa morna em cima. É morna, não é muito quente, para não queimar o paciente, para fazer vasodilatação e melhorar a absorção da iridoide. Vai demorar, pode demorar 4, 5, 6 meses para esses caroços sumirem todos. Enquanto esses caroços não sumirem, você não pode voltar a fazer injeção ali. Então aí você vai ter que avaliar a situação. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Para chegar numa situação dessa, demorou, né, gente? 12 anos. Então, é muito difícil julgar o que aconteceu. E essa farmacêutica mesmo que recebeu o paciente, não quer dizer que é ela que vem aplicando há 12 anos. Aí eu não sei dizer detalhes para vocês. Mas por isso, eu tenho batido tanto aqui para vocês na minha produção de conteúdo, o quanto é importante aplicar uma injeção. Demanda muita responsabilidade, conhecimento técnico. Não é simplesmente aspirar e aplicar. Eu tenho que saber o músculo onde eu posso fazer. Eu tenho que saber que vasos e que nervos estão passando naquele local, porque eu não posso lesionar um nervo. Eu tenho que saber qual é o volume máximo que aquele músculo permite. Eu tenho que saber escolher uma agulha, usar uma técnica adequada. Preencher a declaração de serviço farmacêutico para depois poder fazer um bom atendimento para o paciente, um pós-atendimento, né? Quem é novo por aqui não vai entender isso, mas o pós-atendimento é quando você liga para o paciente depois que você aplicou uma injeção, tá? E aí você vai perguntar como é que ele tá, se ele tá bem, se ele sentiu alguma coisa depois que você fez a aplicação. E aí no pós-atendimento você vai dando suporte pro teu paciente. Então vamos imaginar que você aplicou e a paciente, quando você liga, ela relata que tá sentindo muita dor, que tem um caroço, pede para ela vir até a farmácia para você avaliar o que aconteceu. Mas quando o profissional toma todos esses cuidados que eu tô colocando aqui para vocês, não vai ter caroço, não vai ter nódulo, não vai ter refluxo. Por quê? Porque você vai fazer bem feito, porque você vai ser uma mão boa, tá certo? Então é por aí. Deixa eu ver se vocês têm dúvidas. Tem dúvidas sobre esse caso clínico? Alguma dúvida, alguma coisa para me perguntar? O que a Marília quer saber? Se drogaria pode ser usada a seringa de 20 ml? Muito raro, Marília. Você vai aplicar volumes menores em drogaria, tá? Pouco comum usar uma seringa de 20 ml, mas se você quiser, você pode, tá certo? Mas você não vai administrar esse volume em drogaria. Vai ser bem raro. Tem alguma pergunta, gente? Deixa eu clicar aqui para ver se chegou pergunta. Alguma pergunta, galera? Querem me fazer alguma pergunta sobre este caso clínico? Pode colocar aí. Para a galera que é nova por aqui, para os calouros, nós temos live toda quinta-feira. Ontem a gente teve live, mas ontem foi uma live especial que eu participei de uma live com o Thiago. O que a Eliana tá pedindo? 40x8 pode usar? Pode sim. Você pode usar 40x8, eu tenho ela aqui, ó. Eu achei que eu tinha mostrado aqui, ó, 40x8, tá? 4 centímetros de agulha. Oh, meu Deus, prof, tá tudo bem. Se o paciente for obeso, tiver uma capa de gordura enorme, tu tem que usar uma agulha mais longa. Não tenham medo, gente, não pode ter medo. Olha só, uma coisa que eu vou falar pra vocês. O medo é a ausência de conhecimento. Grande parte dos colegas farmacêuticos, técnicos, enfermeiros, balconistas, atendentes que conversam comigo aqui, as pessoas falam, prof, eu tenho muito medo, prof, eu tenho muita insegurança. E daí quando eu começo a conversar e esmiuçar, eu descubro que a pessoa não sabe. E tá tudo bem. O mais importante é você reconhecer que você não sabe e você buscar o conhecimento. Tá? O medo é a ausência de conhecimento. Você tem medo porque você não estudou aquilo. Para isso, você precisa de um bom método de estudo. Porque se você tem um bom método de estudo, você estuda,
Você pratica e você capricha. Então você vai estudar, praticar, caprichar, estudar, praticar, caprichar. Galera que me segue aqui já sabe disso, né? Estudar, praticar, caprichar. E quanto mais você vai praticando, melhor você vai ficando e aquele medo vai indo embora e aquela sensação de insegurança vai sendo substituída por outras sensações. Mas tem que estudar. Não venha com essa de me dizer que não precisa estudar teoria. Eu sou boa na prática. Nossa, eu sou muito boa. Mas na teoria eu não sou muito boa. Você tem que estudar teoria. Você tem que pegar a bunda na cadeira. Você tem que estudar aqui. Você vai aplicar no glúteo, você tem que saber tudo. Que nervo que passa ali, onde é que está passando o nervo, onde é que eu posso furar, onde é que eu não posso furar, qual é o volume máximo que eu posso fazer, como que eu vou escolher a agulha. Tem que estudar, sim. E aí você tem que botar em prática. Tá? Então, se você tem um bom método de estudo, você vai conseguir. É isso que eu mostro para os meus alunos no método ID, que é o método do Injetáveis Descomplicados. E a gente tem aí tantos profissionais que estão conquistando o mercado de trabalho, que estão conquistando a sua habilitação, a sua certificação para poder fazer injetáveis. Apareceu uma pergunta aqui sobre a 40... Deixa eu voltar. Peraí que agora entrou um monte. Em obesos pode usar 40x12? Pode, eu tenho ela aqui. Olha que lindona que ela é. Olha que graça. 40x12. Só que assim, ó, 40x12, você pode usar 40x8. Calibre 8 é tranquilo para aspirar substância oleosa. Não precisa ser 12. 40x8 é tranquilo, tá? Deixa a prof colocar o óculos que eu não tô conseguindo enxergar direito o que chegou aqui agora. Só um pouquinho, muita calma nessa hora, tá? A Maiara tá pedindo como vai fazer a aplicação nesse caso. Maiara, ventroglúteo. Eu não vou mostrar essa técnica nessa live hoje, tá? Isso é assunto para uma outra live. Mas a técnica eu não vou mostrar aqui agora. Ontem fui ao pronto-socorro, o médico passou medicação IM, sangrou e além de ter sangrado, ficou como se fosse um corte no local, não no furo da agulha. E hoje está doendo e um calombo. O que você tomou, Duda? Olha só, sangrar é normal. Essa é uma dúvida muito frequente por aqui, tá? Sangrar é normal. Prof, por que sangrar é normal? Porque você está aplicando uma injeção num tecido que é vascularizado. Se ele é vascularizado, você corre o risco de pegar o vaso. O que não pode é aplicar no vaso. Por isso que quando eu vou fazer uma injeção e eu introduzo a agulha na pele do meu paciente... Opa, peraí. Quando eu introduzo a agulha na pele, o que eu tenho que fazer antes de aplicar? Puxar o êmbolo para ver se pegou vaso. Quando eu puxo o êmbolo, se eu pegar vaso, rapidamente o canhão da agulha tinge de vermelho. Aí eu vou tirar, vou trocar a agulha e vou furar de novo. Então é normal, Duda, quando você tira a agulha da pele do paciente, porque você movimenta essa agulha, você pode romper um vaso. Então pode sangrar, às vezes pode fazer pequenos hematomas na pele, o sangue extravasar embaixo da pele e ficar roxinho. E é muito importante conversar isso com o paciente. Explicar isso para o paciente, para ele não ficar preocupado. Agora, você está falando que virou um calombo? Quero saber o que você tomou, o que foi aplicado, e aí pode ter sido por conta da agulha. Se não escolher uma agulha adequada à sua anatomia, o caroço se formou por um processo inflamatório do medicamento que voltou para a tela subcutânea e causou esse caroço. Geralmente é isso que acontece. Porque quando é feito intramuscular profundo e quando você faz trilha Z, não tem caroço, não tem dor, não tem nódulo, não tem refluxo, tá bom? Deixa eu ver aqui abaixo agora. Em relação ao rodízio, fui eu que te perguntei na caixinha sobre ventroglúteo. Porém, eu me sinto muito insegura para identificar a região. Tenho medo de errar e isso prejudica no rodízio. Então, Cami, você tem que aprender a técnica, tá? Você tem que aprender a técnica. Dentro do método ID, eu demonstro todas essas técnicas para os meus alunos. Todas.
todos os locais de aplicação, glúteo, ventroglúteo, vasto lateral da coxa, deltoide, subcutânea, intradérmica, todos esses locais. E agora, recentemente, eu gravei um segundo curso, que é o Trilha em Z, o guia definitivo. O Trilha em Z é só sobre trilha em Z, e aí eu executo a trilha em Z no glúteo e no ventroglúteo. É um curso separado, então eu gravei um curso para ir direto ao foco, só para falar de trilha em Z. Aqui no link da minha bio tem a página desses cursos, tá? Dá uma olhadinha lá depois, vocês podem entrar ali, dar uma curiosada. Se tiverem dúvidas, conversem comigo. Mas em janeiro a gente vai ter um evento. Neste evento eu vou dar um curso online gratuito para vocês, e no final deste evento eu abro matrículas para uma nova turma desses cursos. E é bem legal, tá? Fica de olho, acompanhe aqui no meu Instagram, que vocês podem participar. Mas ali na minha página tem a página dos cursos. Vai nos links da minha bio. Ali no meu perfil tem lá patriciafarmaceutica.com.br/links. Clica ali que você consegue dar uma olhada nos meus cursos. Inclusive, se quiser, consegue se inscrever agora, tá? Mais magro pode usar 40/8, o que pode dar errado? Mara, você tem que avaliar a espessura do tecido adiposo do teu paciente. Se ele é magro, você não precisa usar 40. Você pode usar uma 25 ou uma 30/8. Eu sugiro uma 30/8, tá? Agora, de errado, ela vai ficar bem profunda. Mas não precisa ser 40. Você tem que avaliar. Aí é que tá, gente. O profissional vai desenvolvendo essa malícia, entende? Tem coisa que às vezes aqui no Instagram vocês querem que a gente dê receita prontinha para vocês. Mastigadinho, prontinho. Ai, essa criança tem 2 anos, 3 meses e 5 dias. Que agulha eu uso? Não sei. Depende da anatomia. Então, mesma coisa aqui. Você tem que avaliar a anatomia. Eu uso esses modelos didáticos justamente para ajudar vocês a enxergarem, né? Então, Mara, tu vai enxergar o tamanho da espessura da gordura que a tua agulha vai ter que atravessar. Se você estiver insegura, prof, eu tô insegura, eu acho que 30 não vai chegar, tudo bem, então usa 40. Mas é muito importante usar uma agulha mais longa para chegar lá no músculo e para ser bem profunda, tá? Que legal, gente, vocês estão interagindo muito, estou muito feliz com isso. Boa noite, me explique um pouco sobre técnica em Z. Kleber, você chegou atrasado, já falei no início da live, tá, meu querido? Depois você volta lá e assiste, porque eu falei da trilha em Z no início da live, tá bom? Ô Cami, você tem que estudar a técnica, tá? Você tem que estudar a técnica. Quais são os macetes para não errar nessa região? Estudar, praticar, caprichar. Estudar, praticar, caprichar. Você tem que ter um bom método de estudo. Se você tem um bom método de estudo, você estuda, você pratica, você capricha e você vai ser uma mão boa, tá? Dá uma olhadinha lá depois nos links, tá certo? Beleza, gente? Muita gente acenando, muito feliz com a participação de vocês. Eu fico muito, muito feliz mesmo, tá? Acompanhe meus conteúdos por aqui. A gente vai ter um evento incrível lá em janeiro. Geralmente nesse evento eu entrego muito conteúdo, e é um evento para vocês entenderem, aprenderem, acompanharem a minha metodologia. Oi, Alexandra, boa noite, tudo bem? Beijo para você, beijão. Esse evento, ele é um evento muito especial, então eu entrego muito conteúdo de qualidade para vocês conhecerem a minha metodologia, e no final desse evento eu abro inscrições para uma nova turma do método ID. Então, se você quer ser uma mão boa, se você quer dominar tudo da aplicação de injetáveis, quer se qualificar para o mercado de trabalho com um curso certificado que atende às recomendações da RDC 44 da Anvisa, você tem que estar dentro da próxima turma do Injetáveis Descomplicados, tá? Vamos tirar nossa foto agora? Pose para foto. Vocês gostaram dessa live? Me conta. Posta lá nos stories, me marca. Para mim é o maior reconhecimento que vocês podem me dar, tá? Curtiu a live? Printa a foto aí, posta lá nos teus stories, me marca, manda para um amigo, compartilha, porque aquilo que é bom a gente tem que dividir com o próximo. Vamos lá? Pose para foto? Tudo bem? Foi?
Beleza, gente, beleza. Obrigada. A Anne disse que adora meu método de ensino. É uma coisa, é sangue de professor correndo nas veias. Gente, eu sou professora universitária, eu sou filha de professores, meus pais são professores e eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho. E acreditem, lá atrás eu dizia que eu não ia ser professora. Eu falava para o meu pai e para minha mãe que eu ia ser farmacêutica. E aí eu acabei descobrindo que eu nasci para isso e eu tinha que ser professora de farmacêutica. Então eu trabalhei 15 anos no ensino superior, na graduação em farmácia, fui coordenadora de curso de graduação em farmácia, dei aula em muito curso técnico e cursos assim de atualização profissional, curso de injetáveis eu ministro há mais de 20 anos, tá? Mas eu vou dizer só uma coisa para a gente fechar aqui com chave de ouro essa live. Acredite, você é capaz. A coisa mais difícil para um ser humano é ele reconhecer os seus erros. Então, o primeiro ponto é você reconhecer que você precisa melhorar, que você precisa estudar. Quando acontece um erro lá no teu trabalho, você não pode achar que o mundo vai acabar. E você não foi o primeiro e não vai ser o último. Então, reconhecer o erro, verificar o que você pode fazer para resolver aquilo. Tá me faltando estudar, tá me faltando técnica, eu vou estudar, eu vou correr atrás de um método. E é isso. É ter atitude de mudar e fazer diferente. Para você ficar bem consigo, para você ficar bem com o seu paciente, para você prestar um atendimento único, exclusivo, de qualidade, para você fidelizar o seu paciente na farmácia, no posto de saúde e, acima de tudo, para você atender uma necessidade do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho vai te cobrar isso. Outro dia um farmacêutico conversando comigo aqui, prof, eu perdi uma vaga de emprego espetacular numa rede, porque eu não sabia fazer injetável. A minha faculdade não ensinou nada, eu não tenho nenhum curso, eu não tenho nenhuma habilitação. Então ele veio conversar comigo desesperado porque ele tinha que fazer o curso. E tá tudo bem. Então, gente, parem de se vitimizar. Ai, eu não sei. Ai, eu não consigo. Ai, meu Deus, para com isso. Não sei, eu vou aprender. O que eu tenho que fazer para aprender? Reconhecer que não sabe é o primeiro passo. E aí é partir para o campo de batalha e colocar tudo que eu estou ensinando aqui para vocês em prática. Não adianta nada vocês virem aqui assistir uma live da Prof. Patrícia, mandar mensagem para mim: Prof, o conteúdo é top, Prof, você é maravilhosa. Se amanhã você chega lá na farmácia, lá no posto de saúde, lá na clínica e continua fazendo tudo errado. Entenderam? Então você precisa transformar conhecimento em resultado, partir para a ação. Transforme o conhecimento adquirido em resultado. E aí tudo vai mudar. Então agora eu me despeço de vocês com a nossa música. Galera que é veterana aqui conhece essa música, é a música do nosso evento. Vocês vão ouvir muito essa musiquinha lá em janeiro. A gente vai ter um novo evento. Continua acompanhando os meus conteúdos por aqui nos stories. Participe da caixinha de perguntas, que aqui tem muito conhecimento de qualidade para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Fui, gente. Obrigada. Todos vocês que estavam aqui comigo, muito obrigada.